Deixa que eu falo, tudo bem, galera? Eu sou Alex Bagé, tô passando aqui para nossa resenha sobre futebol. Pergunta básica aí: o que tá melhor no meio-campo do Grêmio? O que modificou quando tem Lucas Silva, a marcação, a recomposição, quando tem no Darlan, a agilidade, a mobilidade, a saída de bola com mais qualidade? É isso que eu quero saber com vocês. Agilidade no meio-campo ou a marcação do Lucas Silva? O Darlan não tá merecendo começar como titular? Eu quero falar um pouco sobre isso. Os últimos jogos que ele participou, a parceria de Darlan com Matheus Henrique e Jean-Pierre não tem sido melhor que a parceria, por exemplo, do Lucas Silva com o Matheus Henrique e também com o Jean-Pierre. Vamos falar sobre isso agora. Dá o like no vídeo, dá o joinha pra gente fortalecer a resenha, te inscreve no canal, espalha nos grupos de WhatsApp e aperta o sininho para receber as notificações. Bom, primeiro que a notícia boa é a seguinte, né? Se o Renato opta pelo Lucas Silva, o Renato tem recomposição, o Renato tem seguramente uma das melhores contratações do Grêmio no ano e pelo menos aquele cara que tem mais regularidade destes novos contratados de 2020, que é o Lucas Silva, né? Que ele vai bem, sempre faz uma partida regular e também nós todos sabemos das características do Lucas Silva. Não estou comparando as características do Darlan, mas quando o Darlan entra no time, o Darlan dá agilidade, dá mobilidade, ele consegue soltar um pouco mais, inclusive o Matheus Henrique para o jogo. Naturalmente isso reflete também na despreocupação de marcação do Jean-Pierre, o Jean-Pierre saindo só para o jogo. E é esse comparativo que eu quero trocar essa ideia com vocês. Será que não está na hora de dar uma sequência maior para o Darlan? A notícia boa é que os dois entregam para o meio-campo do Renato características diferentes, funções diferentes, mas positivo o lado. Por quê? Porque os dois jogam bem. Eu não estou dizendo aqui que o Darlan está jogando mais que o Lucas Silva. Eu penso que o Darlan dá uma função diferente para esse sistema de meia cancha. Por exemplo, eu tenho citado alguns jogos do Darlan, principalmente o Grenal de Caxias, a gente pega o jogo contra o Fluminense, a gente pega agora o jogo contra o Ceará, ele está conseguindo ganhar confiança e eu penso que aí está justamente o grande mérito do Renato dos últimos jogos, sejam de Copa do Brasil ou sejam de Campeonato Brasileiro. O Renato está dando mais minutagem para esses meninos que em determinado momento pareciam arquivados. Por exemplo, o Darlan, quando a negociação do Tassiano com o Santos ela não foi concretizada, Poxa, eu pensei, a partir de agora vai ser arquivado o Darlan e aí vai se dar a oportunidade para o Tassiano. Eu não tenho nada contra o Tassiano pessoalmente. Eu estou falando em função. O Tassiano é um jogador que pode agregar muito quando ele entra no segundo tempo, porque ele entra com muita vontade, ele é o cara que é obediente taticamente, ele desempenha várias funções, tá? A gente pode até questionar a qualidade, mas a entrega dele realmente é muito grande para um segundo tempo. Mas eu estou falando daquela titularidade, aquele meio-campo que consegue dar uma agilidade maior para o sistema que justamente é o cérebro e o coração do time do Grêmio. O melhor Grêmio que nós vimos já nestes últimos 4 anos do Renato era o Grêmio que jogava com aproximação, com os volantes jogando como se fossem meias. Teve um determinado momento que o grande alvo do Grêmio não era o Luan, não era o Douglas, não era o Pedro Rocha. O grande alvo do Grêmio eram o Wallace e Maicon, porque o jogo do Grêmio começava ali, pelos volantes. Muita gente demorou bastante para entender essa dinâmica que o Renato tinha colocado no time do Grêmio, depois de pegar aquele Grêmio já trabalhado muito nessa questão tática, o lastro tático, como disse o presidente Romildo na chegada do Renato, que já tinha pelas mãos do Roger. E esse sistema de meia cancha do Grêmio era o diferencial de tudo, porque era um sistema que dificultava muito a marcação do adversário, era um sistema que insistentemente trocava de bola. O Grêmio não tinha, por exemplo, o jogador dando 3, 4 toques na bola. Era 1-2, 1-2 e a bola andando o tempo inteiro, e aquele que estava, como falam os professores, aquele que estava na posição A passava para o jogador que estava na posição B e já se recolocava numa posição futura, tirando completamente o senso de colocação do sistema adversário de marcação. Então esse Grêmio era um Grêmio que fugia da mesmice, era um Grêmio que surpreendia, era um Grêmio que tinha ousadia, era um Grêmio audacioso e, portanto, era o Grêmio que tinha capacidade para fazer a proposta de jogo. Eu tenho discutido nos últimos dias, né, trocado ideia com vocês aqui no canal e também nas minhas redes sociais, ou na rádio, na TV Bandeirantes, e muitos me dizem o seguinte: tá, Bagé, quem é que vai marcar nesse time? Senhores, o melhor momento do Grêmio, sabe como é que o Grêmio marcava? Jogando em cima do adversário. Então o Grêmio tinha uma intensidade de movimentação em cima disso, tudo que eu estou falando das figuras dos volantes que se transformavam em meias, e o Grêmio mudou. Por isso que eu digo que o Maicon, por exemplo, mudou a maneira de se pensar meio campo no Grêmio. Porque os volantes do Grêmio passaram a ser os volantes que faziam proposta de jogo, que você tinha dúvida se chamava de volante ou de meia, e não era só mais o cara da virilidade, o cara que dava o carrinho, que sujava o calção.
também quando precisa faz isso. Mas esse Grêmio, que era compacto, quando tinha bola, ele dava muita preocupação para o adversário. Então, quando o Grêmio, por vezes, ele chegava na linha de fundo, na linha do gol, e ele não marcava, e essa bola naturalmente voltava para o adversário, o sistema do Grêmio já estava tão compacto que o Grêmio... Aí a gente vai falar de marcação alta. O Grêmio, quando tinha bola, preocupava, colocava o adversário dentro lá do seu campo defensivo, e quando o Grêmio perdia a bola, o Grêmio já estava muito próximo das linhas do adversário. E aí que a gente começa a falar de marcação alta. E aí você acaba induzindo o teu adversário também a rifar a bola, e a bola voltava novamente para a posse do Grêmio. É uma situação complicada porque te exige um preparo físico na ponta dos cascos, precisa estar 100%, mas ele passa principalmente pela característica dos jogadores. Então penso que o ponto positivo é que hoje nós temos 2 homens para jogar na primeira função, seja o Lucas Silva, que é a mais recomposição, mas que também tem chute forte a longa distância, quanto o Darlan, que ele é recomposição, mas ele é agilidade, ele é saída de bola, ele é lançamento longo. Então eu penso que neste ponto o Grêmio está muito bem servido. E a gente nem falou do Lucas Araújo, que é um primeiro volante também, de muita qualidade, e a gente vai falar daqui a pouco no Fernando Henrique, o Fernandinho que está vindo da Sub-20, que também é um estupendo jogador, mas eu queria trocar essa ideia com vocês. O que vocês preferem? Darlan ou Lucas Silva? Quem tem que ser o titular? A agilidade, a mobilidade do Darlan ou a recomposição, a experiência e a regularidade do Lucas Silva? Eu voto no Darlan neste momento, pela sequência e pelo grande momento que ele vem vivendo. Mas eu quero saber a tua opinião. Dá o like no vídeo aí, dá o joinha pra gente fortalecer a resenha, te inscreve no canal, espalha nos grupos de WhatsApp e aperta o sininho para receber as notificações. Abraço a todo mundo aí. Até daqui a pouco.